Olá, tudo bem? Feliz por estar com você aqui novamente. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar, conselheira cristã, especializada também em cura interior. Dando sequência à série Batalha Espiritual, nós estamos no episódio 18 e nós vamos falar sobre unção para a guerra. O que é ser ungido para a guerra e o que é ungir durante a guerra. E eu espero que você esteja aproveitando essa série. Tem muitas coisas que podem ser colocadas na prática do que nós estamos falando aqui e que o Espírito Santo continue falando com você. Antes de continuarmos, vamos pedir ao Pai a orientação dele, a unção dele para esse estudo. Feche seus olhos, se não estiver dirigindo o carro. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te louvo, Senhor, por esse meu irmão, essa minha irmã, esse meu amigo, essa minha amiga, que parou para meditar um pouco sobre ensinamentos do Senhor. Eu peço, Pai, que o Teu Espírito Santo traga a unção necessária para abrir nossos olhos e ouvidos espirituais e para falar com cada um. Abençoa, Senhor, essa gravação, a transmissão, o recebimento dessa mensagem, Pai. Que os anjos especiais do Senhor nos auxiliem nisto. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Semana passada nós falamos sobre os anjos e hoje nós vamos falar sobre o poder da unção, o que é unção dentro do contexto guerra espiritual. Unção significa ato ou efeito de ungir. Ungir quer dizer untar com óleo ou com unguento, aplicar óleos consagrados, segundo o dicionário. A unção na Bíblia pode ser vista de modo abrangente, tanto no sentido espiritual como no sentido prático da unção com óleo. Esta é a prática bíblica de muita importância pelo seu sentido simbólico e espiritual. Então, sentido espiritual, uma pessoa ungida é uma pessoa separada, consagrada a Deus. O sentido literal é ungir, passar óleo em algum lugar ou sobre uma pessoa, sobre a cabeça de uma pessoa, para que fique uma marca ali simbolizando, né? É simbólico a coisa, simbolizando consagração. Tanto no Antigo Testamento como no Novo encontramos respaldo para sua utilização, embora muitos consideram que não devem praticar, mas há respaldo para a prática da unção, ainda que de modo diferenciado. Biblicamente, a unção vem do substantivo grego, que é crisma, daí vem o verbo krio, ungir, e o adjetivo Christos, que significa ungido, Jesus Cristo, Jesus ungido. No hebraico, o termo ungido é Messias, por isso que a gente pode falar Jesus ou Cristo, ou Jesus ou Messias, você está falando a mesma coisa, Jesus, aquele que foi ungido pelo Pai, por Deus. A unção espiritual é a capacitação dada por Deus para uma pessoa, credenciando essa pessoa para cumprir uma missão específica, especial, dentro dos propósitos divinos. Foi como Deus fez com Jesus, que foi ungido pelo Espírito Santo, para evangelizar os pobres, curar os quebrantados do coração, apregoar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Lucas 4:18, que é Jesus lendo a lei lá na sinagoga e menciona o Isaías 61, dizendo que aquela mensagem de Isaías 61 estava referindo-se a ele, a pessoa dele. Ele foi ungido com óleo de alegria, Hebreus 1:9, Atos 10:38, 1 Crônicas 16:22. Esta unção foi estendida aos apóstolos também, e nós podemos dizer que esta unção foi estendida a nós, os seguidores de Cristo, a continuação do livro de Atos. Sabia que você é a continuação do livro de Atos? Todos os livros e cartas de Paulo
e outras cartas que tem na Bíblia tem um ponto final, tem um fechamento, uma despedida. O livro de Atos não fecha e estavam fazendo, é um relato do que os apóstolos estavam fazendo e ali pronto, não tem uma conclusão, não tem um encerramento do livro. Então nós entendemos que Atos dos Apóstolos, atos, atitudes, coisas que os apóstolos fizeram lá na igreja primitiva continuam através das gerações que se seguiram e até hoje você é um que está escrevendo também Atos dos Apóstolos. O que você anda fazendo para que a igreja cresça, para que a igreja se multiplique, né? Quais são os seus atos? De repente você pode escrever um parecer, uma carta, atos de qual o seu nome? E o que você tem feito para que o reino de Deus cresça, para que haja continuidade na evangelização mundial? Atos dos Apóstolos não teve um fechamento histórico, ele está aberto, ele continuou já nesses praticamente 2000 anos, né? E essa unção que caiu sobre os apóstolos, que caiu sobre Jesus, foi estendida para os apóstolos, então foi estendida também para nós, os seguidores de Cristo, né? Se você é cristão, você é um seguidor de Cristo. Pedro era ungido de tal modo que as pessoas colocavam os doentes sob sua sombra para que fossem curados. Outra pessoa que recebeu um nível de unção muito diferenciado e poderoso foi o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que os aventais que Paulo usava curava os enfermos. As pessoas pegavam um pedaço da roupa dele, dos aventais dele, e eram curados. E aí nós ficamos pensando assim, o que está faltando para a nossa igreja dos tempos atuais começar a agir nessa dimensão espiritual? Creio que está faltando mais unção. E a unção nós vamos buscar, né? Nós vamos procurar na presença de Deus essa unção, no caso aqui do nosso assunto, para nós agirmos na batalha espiritual. Você foi ungido para guerrear as guerras do Senhor. Batalha espiritual é guerra. Aí vem uma questão do mundo físico, que é o óleo de unção. Então, encontramos no Novo Testamento referências dos discípulos ungindo as pessoas para a cura e libertação mesmo antes da morte de Cristo. Lá em Marcos 6,13, está escrito: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Lá em Tiago 5,14 também menciona-se a utilização do óleo. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. O óleo simboliza o Espírito Santo ou a unção do Espírito Santo. Não é o óleo físico que está realizando o milagre, mas é a intenção que você está colocando naquela unção e a fé que você está tendo, mostrando no mundo físico o que está acontecendo no mundo espiritual. A unção, a marca do poder de Deus ali na vida daquela pessoa, a unção do Espírito Santo. Geralmente, o óleo usado para ungir é o azeite, né, o fruto da oliveira. Algumas pessoas usam outros tipos de óleo. Biblicamente, lá o que a gente vê era o óleo, o azeite, que sempre foi utilizado para unção. Ungir uma pessoa simboliza dedicar aquela pessoa ao Senhor. Lá em Isaías 10:27 tem um versículo que diz que a unção quebra o jugo. Então aqui estamos entrando no campo da batalha mesmo. Se a unção quebra o jugo, uma pessoa que está debaixo de um jugo, de uma canga, acho que é canga que chama aquela coisa que leva os bois, né? A unção vai arrancá-la desse estado de escravidão e de opressão maligna. Claro que a unção
como atitude de fé e simbólico, né? Não adianta você se tornar um místico e carregar o vidrinho de óleo, onde você for, você passa óleo na pessoa, na porta, na janela, se você está vivendo uma vida que nem santificada está, e se você não crê, você está crendo no óleo físico e não no poder que há na unção de Deus. Nós não podemos ser místicos, mas é importante entendermos as simbologias dos objetos. Isso dá uma ordem também na nossa mente, né? No nosso cérebro, quando nós temos objetos simbolizando uma realidade espiritual. Mais fácil nós entendermos as coisas espirituais olhando também para as coisas materiais. Elas nos remetem para algumas verdades. Isso nós vemos, por exemplo, no Sermão do Monte, quando Jesus fala para a gente olhar para os lírios do campo. Eles remetem uma verdade espiritual. É Deus quem cuida, é Deus quem dá a vida, é Deus quem capacita, é Deus quem nos veste. Não fique ansioso por coisa alguma. Nós entendemos Deus Pai porque aqui na Terra a gente teve ou tem um Pai, né? E, claro, tirando as disfuncionalidades, você consegue entender o que é ter um pai, o que é ser filho, porque no mundo material alguma coisa me deu uma referência. O óleo físico dá uma referência para a unção espiritual que é liberada sobre nós. Antes de ungir, devemos consagrar o óleo ao Senhor. Então, se você quer ungir com óleo algum lugar ou alguma pessoa, às vezes você vai visitar um doente, cuidado com essa questão dos doentes. Se você é capelão, né, se você faz visita hospitalar, você presta muita atenção se você está indo lá para ungir o paciente, né, por conta do cheiro do óleo, do perfume do óleo também. Então, seja prudente, né? Você não precisa engraxar a pessoa com óleo, né? Basta você fazer um pouquinho assim na sua mão, fica quase que sem nada e você impõe as suas mãos sobre o paciente. Nem todas as pessoas toleram cheiros, perfumes. No hospital não convém você fazer isso. Mesmo visitando alguém lá na casa da pessoa, primeiro você pergunta se a pessoa quer, né? E depois você tenha o bom senso para não colocar um cheiro muito forte ali no ambiente, que pode a pessoa não se sentir bem com aquilo. Uma outra observação é quando você for ungir alguém, você tenha delicadeza para tocar na pessoa. Primeiro você pergunte se ela permite. Tem pessoas que não gostam de ser tocadas. Então, primeiro você permite que eu imponha as mãos sobre você. Então, respeitosamente, você vai impor as mãos sobre aquela pessoa. Geralmente a gente põe aqui, ó, na testa, né? Ou a gente toca nas mãos dela, ungindo. Não recomendo que seja mais do que isto. Embora alguns movimentos de libertação, algumas práticas de pessoas que agem nessa área, eles ungem, sabe, unge o pescoço, essa parte aqui que é do coração, enfim, as costas. Se você tem fé, se você unge aqui, ó, você já está consagrando a pessoa toda, né? Se é uma enfermidade que você sente que tem que pôr a mão na região ali, às vezes é uma dor na coluna, alguma coisa assim, se você for um homem, você peça para a intercessora, para uma mulher tocar, se você está orando por uma mulher, né? Se você for uma mulher também, você tem algum intercessor ali que possa tocar nessa pessoa que é um homem que você está orando. São alguns
cuidados que devemos tomar, porque às vezes a interpretação das nossas atitudes pode ser um pouco prejudicial. Então, não recomendo que você coloque a mão assim, além daqui da testa, talvez nas mãos da pessoa que você está orando, né? Você unge. Na igreja a gente faz isso, às vezes alguém pede oração, nós só tocamos um pouco na testa ou nas mãos dela. Quando você está diante de uma pessoa de autoridade, assim, um líder, um pastor, alguém assim, alguns deles não gostam que sejam ungidos na cabeça, que você impõe as mãos assim na cabeça deles, né? Essa atitude vem também de uma interpretação que, ao meu ver, precisa ser remodelada, né? Tem um versículo que Paulo começa a aconselhar Timóteo, e nesse aconselhamento ele diz para Timóteo: não seja precipitado em impor as mãos em neófitos. Ou seja, pessoas recém-convertidas não impõem as mãos sobre eles, mas aquele contexto era unção para nomear a pessoa para algum cargo, ou para se tornar um diácono, ou um pastor, um evangelista, alguma coisa. E aí Paulo está dizendo, não se precipite. Por quê? Porque a pessoa recém-convertida, ela tem que passar por um discipulado intenso, ela tem que trabalhar o caráter dela para que se torne o caráter de Cristo ali, até o ponto que ela possa estar madura suficiente para assumir uma liderança. Estava se falando disso. Mas as pessoas entenderam assim, não impõe as mãos na cabeça, né? Então, para você não ficar, não invadir o espaço de ninguém, vamos dizer assim, se você está diante de lideranças, evite de colocar as mãos na cabeça, nem aqui. Aí você coloca um pouquinho assim, você unge assim no ombro, ou só nas mãos dessa pessoa, que vai ser menos problemático. Senão a pessoa fica meio que, não quero que ninguém ponha as mãos na minha cabeça, né? São alguns cuidados que nós devemos tomar quando formos ungir alguém, se você quiser ter essa prática. É obrigatório fazer isso? Tem a ver com a batalha espiritual? Se eu não ungir, não haverá libertação da opressão que a pessoa está passando? Não, na Bíblia não fala dessa maneira, tá? Então, os radicalismos, eles são meio que perigosos porque descamba para alguns ensinamentos que não estão claros dessa maneira na Bíblia. É a fé. Expulsar demônios tem a ver também com fé, assim como curar enfermos. Então, você quer ungir, você unge. Se você acha que não precisa, não é a minha forma, meu ministério não faz isso, você vai continuar fazendo a sua batalha espiritual, orando, repreendendo o inimigo, sem essa prática do óleo de unção, ok? O óleo para unção é o azeite. Ungir uma pessoa simboliza de dedicar aquela pessoa ao Senhor. Lá em Isaías 10 fala que a unção quebra o jugo, que eu estava falando aquela hora, tem a ver com a batalha espiritual. A unção quebra tudo que está pondo opressão, te amarrando, te aprisionando. Aqui Isaías está se falando da unção espiritual, a unção de Deus sobre a vida da pessoa. O óleo passa a ser um símbolo daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Era comum, era prática isso, era importante na época do Antigo Testamento a unção dos guerreiros. Davi foi ungido para guerrear. A unção prepara armas. Ungiam-se as armas que iam usar. Isaías 21:5, 1 Samuel 16:13. A Bíblia traz passagens mostrando unção de coisas e pessoas. Aqui também, como é uma simbologia, baseado na Bíblia, é possível ungir objetos? Sim, é possível. Todos os objetos do tabernáculo e do templo eram ungidos com óleo, simbolizando que aqueles objetos eram consagrados para Deus. Então, você quer ungir,
Você toca violão, você vai consagrar a Deus aquele violão? Se você quiser, você pode ungir as suas mãos, tocar, encostar naquele violão e consagrar a Deus, né? Consagrar a sua casa, consagrar o lugar onde você trabalha. Jacó, por exemplo, ungiu uma coluna dedicando a Deus, lá em Gênesis 13:13. Os escudos das guerras, para as guerras, eram ungidos, segundo Samuel 1:21, Isaías 21:5. Os utensílios do tabernáculo, como eu falei, Êxodo 30, Êxodo 40, a unção do altar, Êxodo 29. Na antiguidade, os reis e sacerdotes eram ungidos com óleo para ocuparem suas funções, Êxodo 40, Juízes 9, 1 Samuel 9. A unção fazia o rei ser reconhecido como um servo de Deus, ou ungido de Deus. E essa palavra ungido é o separado de Deus. E os reis eram separados, os sacerdotes, para serem servos de Deus, para trabalharem em prol do povo de Deus. Profetas eram ungidos diretamente por Deus. Nós não vemos na Bíblia um profeta que foi ungido por alguém. O rei foi lá e ungiu, eu te nomeio profeta. A gente não vê isso. Os profetas tiveram um chamamento diretamente de Deus e a unção sobre eles veio diretamente do Senhor, como uma operação espiritual. 1 Reis 19:6, Isaías 61. Os profetas eram ungidos como representantes de Deus. 1 Samuel 10:1. A unção de um sacerdote era vitalícia, eles eram consagrados para cumprirem seus serviços. Aí, nessa unção de sacerdote, nós tiramos a base da unção nossa para os crentes. Nós somos ungidos pelo Espírito Santo, unção vitalícia. Somos cheios com o Espírito Santo. Desta prática da unção dos sacerdotes lá no Antigo Testamento, é que vem a prática de ungir sacerdotes, pastores, evangelistas. Hoje tem uma nomenclatura que são os apóstolos, alguém assim, mestres. Geralmente tem uma cerimônia na igreja que eles derramam óleo de unção sobre a cabeça da pessoa que está sendo nomeada nesses cargos. Não é em todas as igrejas. As neopentecostais, principalmente, têm essa prática. É heresia? Não, não é, se nós estamos no campo da simbologia e fazendo um paralelo como o Antigo Testamento, os sacerdotes eram ungidos, então agora os pastores são ungidos. A unção, também essa unção era estendida para outros casos, né? Unção de hóspedes, a mulher que ungiu os pés de Jesus como sinal de respeito e hospitalidade, é um exemplo lá em Lucas 7, né? Lá em Salmo 23, verso 5, fala: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Está falando de uma mesa, de um jantar, junto com as outras pessoas e o Senhor ungindo ali. Então é a prática do Oriente Médio daquela época, fazer essa unção quando chegava alguém em casa. Era uma forma de hospitalidade, de respeito, de consideração. Aí depois na Bíblia tem outros e outros versículos que vão falar sobre unção com questões para questões de saúde, para questões de estética. Ruth 3 fala sobre isso, a unção para a beleza, né? Amós 6, Salmo 104, Deuteronômio 28. Nós temos na Bíblia muitos versículos falando de unção. Também ungiam-se os mortos após a lavagem do corpo, como sinal de consagração do morto a Deus. Número 5, Jeremias 8, Marcos 14. O sentido metafórico da unção é a presença do Espírito Santo e a consagração. Salmo 28, Abacuque 3, 2 Coríntios 1, 22, 1 João 2. Termo alusivo ao Messias, o ungido, o Cristo, e nós somos seus seguidores, então nós também recebemos uma unção.
e essa unção nos dá a autoridade para fazermos a batalha espiritual. A unção separa a pessoa para o seu ofício. As ocasiões onde se usavam as unções, ungir pessoas que precisavam de libertação ou renovo espiritual. Salmo 92:10. Evangelistas. E também lá em Marcos 6:13 fala para ungir e expulsar os demônios e curar os enfermos. Quebra jugo, como já falei, né? Curar enfermidades, unção, óleo de Gileade. A unção com óleo na batalha espiritual trata-se de um ato profético, não vamos esquecer disto. Simboliza a consagração daquela pessoa a Deus e mostra o quanto você acredita, o quanto você entende que é a unção de Deus que está libertando aquela pessoa. Na batalha espiritual, você tem que ter fé para entender que você está usando armas espirituais. Neste sentido, a unção é uma arma espiritual. É algo que mexe no mundo espiritual. Você sinaliza para o mundo espiritual que aquela pessoa agora que você acabou de ungir tem a marca do Senhor. E o espírito imundo ali não pode continuar. Nós que já atuamos, né, na questão de libertação de pessoas, existem casos que quando você põe o óleo de unção, a pessoa começa a gritar, né? Então, no mundo espiritual, alguma coisa acontece. Eu recomendo que você também unja a sua casa, o lugar onde você trabalha, como um ato profético, consagrando a Deus, declarando: Senhor, assim como existe esse sinal no mundo físico desse óleo aqui, no mundo espiritual está marcado. A minha casa está marcada, o inimigo não pode chegar. Está escrito: praga nenhuma chegará na minha tenda. E por quê? Porque a marca do Senhor está ali. Não seja exagerado em nada. Não caia nas armadilhas do misticismo e de repente você está crendo mais no óleo físico do que no poder de Deus. Não é assim que o Senhor está nos ensinando. Mas os atos proféticos estão repletos na Bíblia, tem vários, e eles sinalizam para o mundo espiritual alguma coisa. É possível que o próximo episódio eu vou falar um pouco de atos proféticos também, porque eles são usados na batalha espiritual. Não é o óleo físico, mas o que ele simboliza que faz a diferença. Então tem a ver com uma atitude de fé. Foge da lógica humana. Da mesma forma que não faz sentido, por exemplo, quando lemos Naamã, que vai até o Rio Jordão para ser curado pela lepra por meio de um profeta, e de repente o profeta diz para ele: você vai mergulhar 7 vezes. E Naamã não sabia por que tinha que fazer isto, né? Porque, qual o sentido disso? Na nossa mente, na nossa lógica humana, não tem muito sentido. Mas o fato é que ele mergulhou 7 vezes e a lepra foi embora do corpo dele. Da mesma maneira, o povo de Israel foi orientado a dar voltas lá nas muralhas de Jericó e na última volta eles gritaram e as muralhas caíram. Tem algum sentido lógico para isso? Não vejo, mas é um ato profético sinalizando coisas no mundo espiritual. Quando ungimos, estamos sinalizando para o mundo espiritual que aquele local, aquela pessoa está consagrada a Deus e o mal não pode tocá-la. O inimigo toca naquilo que é sujo. Ele não pode tocar naquilo que é santo. Ungir é separar, você está santificado ali. Há uma conexão da unção com a presença de Jesus. E Lucas 4, 18 e 19, o versículo que eu mencionei no começo, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos,
para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. A minha oração para você é que a unção de Deus venha sobre você. Você está continuando a obra que Cristo começou lá na cruz, que fez, que concluiu na cruz. Ele já se apresentou ali na sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre mim. Que o Espírito de Deus esteja sobre você. E a unção de Deus esteja sobre você, para você abrir a sua boca e pregar as boas novas aos pobres, pobres de espírito, pobres de conhecimento, aqueles que estão iludidos e enganados com idolatrias sem sentido, com práticas e rituais que não faz o menor sentido, são pobres, pobres de espírito. O Senhor te envia, te unge para te enviar para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos. Em nosso derredor, ao nosso derredor, existem muitas pessoas presas, presas em opressões horríveis, em cadeias espirituais. Estão cegos, sem direção para a vida, sem saber o que fazer, mas o Senhor derrama unção sobre você hoje para você pôr em liberdade aqueles presos e oprimidos, aqueles que não conseguem sair das garras do inimigo, das opressões, dos tormentos mentais, espirituais e emocionais. Quantos transtornos existem na vida das pessoas? São enfermidades físicas, enfermidades psicológicas, mas também opressões espirituais. E o Senhor te capacita hoje para libertar essas pessoas, para dar vista aos cegos, para que eles possam ver a beleza da santidade do Senhor, para que eles possam olhar para Jesus. O Senhor te unge para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Que você que está me assistindo, você seja usado por Deus para proclamar o ano da graça do Senhor em cada familiar seu, em cada amigo, em cada pessoa que te procurar, em cada pessoa que entrar na sua igreja ou cada pessoa que você tiver contato. Esteja alerta, esteja prestando atenção nos movimentos espirituais. Às vezes a unção de Deus está sobre você e ela vai se manifestar em algum momento inusitado. Às vezes você vai num supermercado, você está passando o produto no caixa, você olha para aquela pessoa que está trabalhando ali e a unção do Senhor atinge aquela pessoa. Uma palavra que você disser para ela pode mudar a história dela. Esse é um exemplo que eu estou dando. O que nós temos que fazer todo dia que nós levantamos, nós precisamos falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero trabalhar com o Senhor, eu sou seu amigo, eu sou sua amiga, e eu quero fazer as obras que Jesus fazia. Hoje eu sou as mãos e os pés do Senhor Jesus. Hoje eu sou a boca do Senhor Jesus. Hoje eu sou o olhar do Senhor Jesus sobre as pessoas. Ele conta com você. Ele foi, mas ele deixou o Espírito Santo de Deus sobre você. Portanto, você é uma pessoa ungida para fazer as obras que o Senhor Jesus fez enquanto estava aqui na terra, para você dar continuidade às obras de libertação. Creia nisto, não subestime o poder que há em você. E eu fico por aqui hoje, crendo que você vai buscar essa unção da parte do Senhor. Peça todos os dias: Senhor, enche-me com teu Espírito Santo e me dá, Senhor, muita sabedoria para eu ser instrumento para ungir as pessoas, para serem libertas, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima semana, com Jesus sempre. Beijo no coração. Conto com seus likes, seus comentários e os seus compartilhamentos com as pessoas que você sabe que precisam ouvir esta palavra, ok? Então, até a próxima semana. Beijo no coração.